Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria envolvam a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, né, Evandro, nós vamos estar falando sobre o sacramento da Crisma. Como foi combinado, né? Faremos alguns vídeos falando sobre os sacramentos. E qual será a leitura de hoje, Evandro? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 14 a 17. Então, pegue a sua Bíblia e me acompanhe. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Ao chegarem, Pedro e João rezaram pelos samaritanos, a fim de que eles recebessem o Espírito Santo. De fato, o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, e os samaritanos tinham apenas recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. Então, como nós podemos ver, os dons do Espírito Santo, ele vem através da imposição das mãos dos apóstolos. Não vem só no batismo. Ele vem através da imposição das mãos. E os apóstolos ali, Pedro foi o primeiro papa. Sim. Mas João, ele era um bispo. Sim, então, por os isso apóstolos que, são bispos. por isso que a Crisma, ela é celebrada, não sei se é assim que fala. Ministrado. Pelo bispo. Somente pelo bispo. Mas só o bispo é autoridade para crismar. Mas ele pode, em ocasiões especiais, delegar essa autoridade a um padre. E aí, Evandro, o que é a crisma? É receber o Espírito Santo, né? Não, o Espírito Santo nós recebemos no batismo sacramental desde criança. Sim. E aí o pessoal fala, então fica assim essa dúvida. Se a gente recebe o Espírito Santo no nosso batismo, por que a gente recebe o Espírito Santo na crisma? É outro Espírito Santo? Não, é o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo age onde quer e como quiser. Mas, ordinariamente, os dons do Espírito Santo vêm no crisma. Por quê? Porque no batismo sacramental nós recebemos o Espírito Santo pela fé dos nossos pais para que sejamos filhos de Deus. Então, no batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. E o Espírito Santo nos inspira sem nós percebermos. Agora, no crisma, o que acontece? Sou eu que com a minha fé eu vou até a igreja e falo, eu quero ser católico. Porque é o sacramento do crisma que nos faz professar a fé católica, com a nossa própria fé, já não mais de nossos pais. Então, com a imposição das mãos, os dons do Espírito Santo vêm sobre nós. Muitas vezes nós não percebemos, porque nós estamos acostumados a ver Pentecostes. Mas aquelas pessoas ali, elas conviveram com Jesus 3 anos. Elas foram preparadas por Jesus para sair em missão. Então foi necessário que o Espírito Santo agisse publicamente, para que todos vissem que Deus estava agindo através deles, pela fé em Jesus Cristo, para que todos acreditassem que Jesus é Deus, é o Messias que deveria vir. Mas o Espírito Santo só age em quem foi crismado? Não. O Espírito Santo age no mundo inteiro, principalmente entre aqueles que não vivem a fé católica. Por quê? Quem converte é Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. Quando uma pessoa vai para a igreja, foi o Espírito Santo que a inspirou. Ela não sabe, porque não reconhece o Espírito Santo. Mas quando nós recebemos o crisma com a fé de que nós nos ofertamos a Deus para o servir, esses dons vêm naturalmente.
Por exemplo, como é que nós sabemos qual é o nosso dom? O nosso dom é aquele que as pessoas nos elogiam desde criança. O que as pessoas falavam de você quando você era criança? Vou falar o meu, né? O meu dom, desde criança, todo mundo fala, você me irrita. Então, o meu dom é irritar. Então, eu passei a vida inteira irritando as pessoas. Quando eu recebi o Crisma, eu procurei canalizar esse dom natural do ser humano de irritar os outros para irritar justamente quem? O inimigo de Deus. Eu uso esse dom com a palavra de Deus para irritar o diabo. Então, aí que o Espírito Santo age, porque ele me dá força, ele me inspira, ele me santifica para que eu fale a doutrina católica dos apóstolos. Quando o Espírito Santo age em nós, nós não anunciamos nada que a igreja não anuncia. Então, ordinariamente é que a igreja nos chama a anunciar. Então a igreja nos chama a anunciar que no batismo recebemos o Espírito Santo de Deus, que no crisma nós recebemos os dons do Espírito Santo. Eu não posso falar nada diferente da igreja. O que eu estou falando é que extraordinariamente o Espírito Santo age em todos, como nós vimos falando do batismo em Atos 19, onde aquelas pessoas nem batizadas eram, eles tinham recebido apenas o batismo de João Batista, que era para o arrependimento dos judeus reconhecer o Messias, eles estavam anunciando Jesus. E São Paulo pergunta, que batismo você recebeu o Espírito Santo? Nós nem sequer sabíamos que existia um Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava agindo neles, pagãos, porque ainda não eram batizados, e eles estavam anunciando Jesus, sem saber que o Espírito Santo que estava movendo eles. Então o Espírito Santo age também nos pagãos. Então, quando eles foram batizados, quando São Paulo impôs a mão sobre eles, eles começaram a ter os dons do Espírito Santo. Por quê? Ali foi visível, o começo da igreja, tudo aconteceu para que as pessoas acreditassem. Hoje, nós já nascemos católicos. Então, nós temos que ver os dons do Espírito Santo nas coisas que acontecem de acordo com o que a Bíblia ensina. Por exemplo, muitas vezes as pessoas acham que por causa da festa de Pentecostes, a missa de Pentecostes é no dia de Pentecostes. Não. A missa de Pentecostes é a missa do Crisma, onde o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas que vão receber o Espírito Santo, que ainda não eram crismadas. Então, os ensinamentos da igreja são claros, mas só entende aqueles que querem realmente servir a Deus, se deixando dominar pelo Espírito Santo. Então, a solenidade de Pentecostes é uma festa para se comemorar Pentecostes, que é 40 dias após a Páscoa. É um calendário litúrgico da igreja. Então, nós vivemos... Por que a igreja vive o calendário litúrgico? É para que nós acompanhemos toda a vida pública de Jesus, a sua morte e ressurreição, para entendermos a missa. Por que repete a cada 3 anos? Porque nós esquecemos e vamos reavivar a fé. Cada vez que nós vamos na missa, o Espírito Santo vai agindo de um jeito, vai nos transformando. A conversão não é imediato, vem aos poucos. Eu estou me convertendo ainda. A cada dia eu aprendo mais. Mas o que eu faço? Eu procuro estudar, eu procuro escutar palestras, procuro escutar homilias de vários padres, porque cada um vai nos ensinando uma coisa. Porque o Espírito Santo age em todos. Agora nós temos que pegar aquelas coisas boas e trazer para nós. Aqueles que falam diferente do que a igreja ensina é o espírito do mundo. Esse nós devemos ignorar, porque o Espírito Santo só existe um, ele ensina uma doutrina só, desde Pentecostes. Por isso que nós temos que ser fiel à igreja, só falar o que a igreja fala. O que a igreja não fala, não vem de Cristo. Se não vem de Cristo, não cabe ao cristão propagar aquilo que não existe. Dá essa caixinha aí do lado, Ivan. Gente, quando nós nascemos, recebemos os dons, né? Aquilo que nos faz, que nos torna diferentes,
né? Cada um tem o seu jeito de ser, de viver, de agir. E nós recebemos uma caixinha cheinha de coisas. Existem coisas que ficam mais evidentes, outras coisas a gente já deixa mais de lado. Mas o que o Evandro quis dizer é que quando o Espírito Santo vem sobre nós temos que pegar os nossos dons e frutificar. Se o nosso dom não é um dom bom, como o do Evandro não era, que é o de irritar, né? Não é uma coisa boa. Então nós temos que, à luz do Espírito Santo que nós recebemos, modificar, transformar a nossa vida para sermos pessoas boas, pessoas que agradem o coração de Deus. E hoje, né, na adoração, eu estava pensando sobre isso. Que nós somos como essa caixa. Cada um é uma caixa. Que quando se encontra com outros, nós abrimos as nossas caixas. E se falamos de Deus, se falamos de Jesus, se falamos da sua santa palavra, se falamos coisas boas, sai um odor, um perfume maravilhoso de flores, de rosas, de um livro novo, de uma chuva, né? Quando cai na terra seca, cheirinho de café, aquilo que te agrada, são esses perfumes que saem da nossa caixa, que saem da nossa boca, da nossa alma. Mas quando nós deixamos que coisas ruins saiam da nossa boca, nós somos como sepulcros caiados, cheiramos a podridão. Então, nós temos que prestar muita atenção, meus irmãos, de como queremos ser, né, para o outro. Queremos ser caminho de salvação, queremos ser caminho de perdição. Como o Evandro falou, a gente escuta várias homilias, várias palestras, e hoje, escutando o Dom Adair, né, o bispo, e ele falando sobre a dificuldade hoje de se encontrar padrinhos para crisma. Por quê? Para ser padrinhos de crisma tem as normas. Ninguém, né? Pode dar aquilo que não tem. Justamente. Tanto que em Pentecostes, quem estava lá? Nossa Senhora. Nossa Senhora, ao meu ver, foi a primeira madrinha de crisma de todo mundo que estava ali, porque ela era a única que tinha recebido o Espírito Santo sobre ela, né? Já quando ela... Na anunciação. Isso. Recebeu Jesus, né? Engravidou de Jesus. Então, ninguém pode dar o que não tem. Então, a pessoa tem que ser crismada, ser solteira ou ser casada no religioso. E hoje em dia está difícil de encontrar um católico que siga todas as normas e que preencha todos os requisitos. Então, a igreja está pensando em até abolir a questão dos padrinhos. Não é uma coisa ainda, né, legalizada, não. Está pensando pela dificuldade. Então, meus irmãos, vamos pensar, né, em viver a nossa vida de uma forma que nós possamos ser padrinhos de outras pessoas, possamos testemunhar, ser exemplos firmes na fé, possamos auxiliar outros irmãos a esse caminho de santidade para receber o crisma. Que triste saber que poucas pessoas podem estar se oferecendo, se colocando à disposição para serem padrinhos. E não só padrinhos de crisma, até os padrinhos de batismo. Tá muito difícil. Sim. Porque as pessoas estão esquecendo o primeiro mandamento da lei de Deus. E qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. As pessoas estão amando a si próprio acima de tudo. É o que está no Evangelho de hoje, né? Os fariseus não entraram no reino de Deus e queriam impedir as pessoas de chegar até Jesus para entrar no reino de Deus, né? Eu não quero,
e querem impedir os outros. Deus chamou todo mundo. Jesus morreu na cruz para a salvação de todos aqueles que renunciam ao mundo para viver a fé católica dos apóstolos nos sacramentos. Ordinariamente, a salvação vem exclusivamente dos sacramentos ao batizado. Se algum batizado que não vai na missa, que fica só rezando em casa, rezando o terço, tiver salvação, a igreja não sabe. Isso é entre ele e Deus. Porque a igreja não anuncia o que não sabe. A igreja anuncia o que sabe. Você morreu santamente nos sacramentos, você está salvo. Vai para o purgatório. Então, essa é a doutrina católica. Agora, se alguém acha que não tem que ir para a missa, se alguém acha que não tem que viver conforme a igreja ensina na santidade, ela mesma está sendo um fariseu para ela, né? Sim. Fala que é católico, mas não vive a fé. Eu já fui assim também. Né? Quando as pessoas falam assim, eu sou católico, mas esse mais o quê? Ou você não é. Saia de cima desse muro. É sim, não. Você não pode estar com um pé numa barca e um pé na outra, porque uma hora você vai cair. Então, Deus quer de nós obediência e fidelidade. Porque as pessoas falam muito que Deus é fiel. Mas e você? Realmente, Deus é fiel. Nós é que somos infiéis. Deus faz a parte dele, porque ele é Deus. Gente, e ser infiel, fazer a nossa. Ser infiel, cair, é normal. Só que temos que nos arrepender e se confessar. E voltar à santidade. Mas não querer se manter, né? Bancar o espertinho, né? Eu vou continuar na minha vida torta aqui e Deus vai me abençoar e vai me perdoar assim mesmo e tá tudo certo. Deus nos chamou a ser santos. Não é assim, gente. Como é que nós somos santos? Comungando dignamente. Quando você se confessa e comunga dignamente, você é santo diante de Deus. Se você morrer, você morreu como santo e vai para o purgatório. Por que eu vou para o purgatório? Eu vou pagar as penas dos pecados que eu cometi. Eu fui perdoado do pecado, não das penas. As penas nós vamos pagar no purgatório, porque a nossa alma está manchada do pecado. Fomos perdoados sim, mas temos a mancha do pecado, que são as penas que pagaremos com certeza no purgatório. Mas olha, hoje o assunto é crisma. A crisma é a descida do Espírito Santo sobre aqueles que querem dar o seu sim, né? Mas isso vem desde Pentecostes. Porque nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.